Olá, então essa é a explicação do roteiro envolvendo o uso de comparator em coleção. No caso, a coleção que a gente selecionou foi árvore binária de busca, tá? Então, está aqui o arquivo, só relembrando a necessidade de se modificar aqui a matrícula, o aluno inserir aqui o número de sua matrícula e inserir aqui o ID, tanto do roteiro quanto da turma a qual o aluno pertence, ok? Nesse roteiro, vocês receberam aí o pacote útil, contendo a classe útil.java, vocês não precisam mexer em absolutamente nada. Receberam aí o pacote da árvore binária normal, sem ser árvore binária de busca, que aqui modela os métodos de uma árvore binária e aqui o nó de uma árvore binária. Receberam aí o pacote da árvore binária de busca, que é BST, onde vocês têm a interface da BST, que lida com agora um dado comparável. Vocês têm o nó da BST, tá? E vocês têm a implementação da BST. Primeira coisa que vocês precisam fazer é sobrescrever essa implementação daqui com a implementação de BST de vocês, tá? Então é simplesmente pegar a implementação pronta de BST de vocês, jogar aqui sobrescrevendo esse arquivo, que vocês já vão passar a utilizar a implementação de vocês. E aqui tem um pacote BST Extended, que tem um novo tipo de árvore binária, um novo tipo de BST, que ela usa um comparator. E ela também pode ser usada para ordenar dados. Então, essa BST daqui, toda forma de trabalho dela vai ser utilizando o comparator interno que ela tem. E ela tem os métodos a mais de sorte, que ela recebe um array e devolve aqui esse array ordenado. Tá? E tem esse método daqui, reverse order, que ela vai pegar os elementos dela e vai caminhar, vai fazer um percurso de acordo com está especificado aqui no comentário, que primeiro percorre à direita, depois a raiz, depois a esquerda. Isso aqui é o percurso que é inverso ao percurso em ordem, tá? É o percurso reverse order, vai retornar um array dos elementos que estão armazenados na BST. Ok, pessoal? Nesse método sorte daqui, o que precisa ser feito é, você vai retornar um array ordenado segundo o comparator da BST. Você não vai usar o comparator explicitamente para poder ordenar o array. Você vai pegar esse array, tá? Assumir que a BST é vazia, esse método sorte, ele tem que esvaziar a BST primeiro, depois ele vai inserir todos desse array na BST, usando normalmente essa exceção vai funcionar com o comparator. Depois você vai, em algum percurso, retornar aí todos os elementos ordenados, tá? Então, é assim a forma que ele deve usar o comparator. Não pegar o comparator explicitamente e sair ordenando diretamente aqui nesse array. Ok, pessoal? Existe aí uma classe... Tá, uma coisa que vocês precisam ter atenção também todo o funcionamento da BST agora envolve o uso do comparator, tá? Então, o método inserir, esse tipo daqui que a BST guarda, ele é comparável. No método inserir da BST de vocês, provavelmente vocês comparavam diretamente esse tipo daqui, né? Fazendo algo do tipo objeto1.compare to objeto2. Se isso daí fosse maior do que zero, menor do que zero ou igual a zero, vocês tomavam aí alguma decisão, tá? Então, vocês não vão fazer mais o compare to desses objetos diretamente, mas sim vocês vão dar o objeto O1 e o objeto O2 para o comparator, ok, minha gente? Então, vocês podem ver isso daqui explicitamente nessa classe que tem aqui, que é a IMPL, a implementação que vai ser dada para vocês, tá? Vocês têm aqui o comparator, que vocês, no construtor da classe de vocês já vão passar esse comparator, e aí o método de sorte, o método de reverse order e o método get e set. Vocês têm que se preocupar aqui em ver que métodos eu vou sobrescrever da minha BST para que eles usem esse comparator. Então, todos os métodos que usavam o compare to entre objetos do tipo T, você vai ter que passar essa comparação para um comparator, tá? Isso é uma modificação bem simples que vai deixar funcionando. Se estava funcionando antes, deve funcionar
também agora a implementação de vocês, tá? A diferença é que agora quem vai fazer a comparação é um elemento, um componente externo, ok? E vocês têm aí uma classe de teste também, que é dada para vocês, que é o mesmo teste da BST, o mesmo teste para vocês testarem a BST. Uma vez que vocês adaptaram a BST para poder funcionar agora com o comparator, tá? Do jeito que ela funcionava antes passando nos testes, ela deve funcionar agora passando nos mesmos testes também. Tá? Você mudou a forma interna de como ela faz a comparação. Então, aqui no setup, vocês vão precisar instanciar a BST de vocês. Então, no caso do BST em PL, não vou dizer que é uma BST. E aqui, na instanciação, nós vamos instanciar um sort comparator em PE. Nós vamos instanciar uma BST que trabalha com um comparator, tá? E ela vai aqui ser instanciada para guardar o tipo integer, tá? Não existe aqui esse comparator previamente. Não existe aqui esse comparator previamente criado, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão aqui, ok, perfeito. Então, vocês vão aqui instanciar esse comparator antes. Como? Comparator, ele vai comparar o tipo integer, certo? Vocês vão instanciar aqui esse comparator, fazendo como new comparator. Vocês podem fazer isso anonimamente desse comparator daqui, e aqui vocês vão acrescentar os métodos que não foram implementados ainda por esse comparator. Esse comparator ele vai receber um objeto O1 e um objeto O2, e o que ele tem que fazer é O1, ele vai comparar os objetos, né? Ver se O1 é maior do que O2. Se O1 for maior do que O2, ele retorna um número positivo, se for igual, retorna 0, e se for menor, retorna negativo. Você pode fazer isso simplesmente colocando O1 menos O2, tá? E aqui, return no método. Então, você já tem esse comparator, tá? E você tem essa árvore aqui, vamos ver aqui esse erro, syntax constructors. Tá, ok. E aqui você vai instanciar essa árvore aqui a ser testada, né, com a sua implementação de BST que usa esse comparator, certo? E sua árvore deve passar por esses testes sem problema nenhum. Note que você está passando um comparador aqui que trabalha na ordem correta. Ele testa se esse objeto ele é maior do que esse. Tá certo? Se você quer que sua BST trabalhe de forma invertida, é só você inverter o comparador. Um outro detalhe aqui é que você poderia ficar livre de colocar esse comparador aqui, desse código do comparador, fornecendo aqui na instanciação de sua MPL um comparator definido através de expressões lambda, tá? Que são coisas que são aceitas a partir de Java 1.8. Nessa expressão lambda, você nada mais faz do que escrever a forma de como objetos são comparados, certo? Comparator é uma interface que só tem um método. Então, você diz como é que objetos do tipo integer são comparados por esse comparator. E a sintaxe para fazer isso é, você recebe um objeto O1, recebe um objeto O2 e vai fazer o quê? Você vai simplesmente fazer objeto O1 menos objeto O2. Aqui você já tem um comparator, você ficaria livre de escrever esse código daqui, instanciar o comparator e passar ele. Aqui você já diz como o comparador trabalha, tá? Então, esse comparador daqui, ele recebe dois objetos e testa um menos o outro. Se O1 for maior do que O2, isso vai me retornar um resultado positivo, tá? O que é legal dessa história? Se você quiser que sua árvore binária trabalhe de forma invertida, você pode inverter o comparador. O comparador recebe O1 e O2 para ser comparado e faz O2 menos O1. Tá? Ele simplesmente faz a pergunta invertendo os operandos. E aí você tem a resposta invertida. Vamos supor que o O1 é 5 e o O2 é 3. Então,
Na ordem natural, 5 menos 3 daria um número positivo. Mas agora, 3 menos 5, certo? Vai dar um número negativo. Então, na hora que você pergunta se esse cara, se O1 é maior do que O2, ele está voltando o quê? Um número negativo, dizendo que não. Tá? Isso serve para poder você inverter a noção de ordem de forma bem simples. E aí, sua BST vai funcionar de forma invertida. Tá? Lembrando que se você fizer isso daqui, passar um comparador que faz sua BST funcionar de forma invertida, esses métodos daqui provavelmente vão dar erros, tá? Porque eles estão prontos para poder ver a BST em determinada ordem. Na hora que você inverte o comparador, a estrutura da BST fica invertida e isso vai impactar nos métodos de percurso e nos demais métodos que são utilizados aqui. Ok, pessoal? E a noção de mínimo, de máximo da sua implementação, tá? Elas continuam a mesma, o mínimo. Vocês precisam adaptar o código de vocês ao trabalho do Comparator. Tá? Agora, preciso adaptar o trabalho da Comparator onde tem lá no código da BST normal de vocês, onde vocês fazem uso do Compare To. Tá? O método do mínimo continua sempre buscando o mínimo lá na esquerda. O método do máximo continua sempre buscando o máximo da direita. Tá, pessoal? Os métodos de predecessor e sucessor também continuam a mesma coisa. Tá? Porque a noção de predecessor e sucessor depende da ordem da BST. A partir do momento que você inverte o comparador, você inverte a BST, então a noção, isso daí modificaria. Certo? Então, eu não vou me preocupar em testar a noção do predecessor e sucessor com um comparador invertido, não. Vou testar com um comparador normal. Então, vocês não precisam se preocupar com esses métodos. Ok, pessoal? Um bom trabalho a todos aí.